Nós estamos aqui para mais um episódio. Nós estamos com uma mulher maravilhosa aqui hoje, que é a Ana. Quando eu tive a ideia, eu falei, Ju, nós precisamos gravar com a Ana. Eu sabia que esse sorriso dela, que essa forma como ela enxergava a vida, tinha que vir realmente do Senhor, mas que ia impactar não só a minha vida, mas a vida de muitas outras mulheres. Então nós estamos aqui com a Ana para falar um pouquinho sobre a história. A minha história não me define. É essa a história de hoje. Gente, então a gente resolveu trazer a Ana. A Ana é, como diz a Cris, é meu braço direito e esquerdo, inclusive é minha memória, porque a minha memória não funciona. E ela, eu não conhecia a história dela até outro dia, mas sempre vi nela muita alegria, uma alegria de viver. Esse sorriso aqui, ó, ele é constante. Né? E como ela tá dentro da minha casa, é uma pessoa que eu sei que ela não tá sendo um personagem, não tá tendo aquele sorriso ali para agradar as pessoas, é que ela é de fato uma mulher alegre, né? Onde a história de vida dela, com tantas marcas assim, não tornaram ela uma mulher amarga, uma mulher para baixo, uma mulher triste, né? Seja bem-vinda, viu, Ana? Obrigada, querida. Obrigada pela presença. Ter você aqui conosco. E a gente quer que você conte um pouquinho da sua história. Tudo bem, gente. Bom dia. Bom, eu perdi a minha mãe com 5 anos de idade. Ela foi embora, a gente ficou sozinha, eu e minhas 2 irmãs. A gente teve que se virar sozinha. Meu pai, ela morreu, ele foi embora, sumiu no mundo, mais de 30 anos. Aí uma tia, irmã dele, foi cuidar da gente, morar com a gente, cuidar da gente, mas ela tinha a vida dela. Também não tinha como estar ali o tempo inteiro, então assim, foi muito difícil. A gente passou fome, muita dificuldade. Aos bocados, como dizem as pessoas. Aos bocados. Foi muito difícil. Tinha dia que vocês comiam arroz? Tinha dia que tinha um arroz com aquele trabetinho que a gente tinha para almoçar. À noite era tomar banho e dormir. Dormir cedo para não sentir fome. Não sentir fome. Né, Aquela velha história que sono sustenta, mas nem sempre é assim. É verdade, nem sempre é assim. Então, assim, foi complicado, foi difícil. Tinha dia que a gente achava assim, não ia dar conta. No outro dia a gente pensava assim, dormir e acordar, será que vai ser diferente? O que vai acontecer? O que vai esperar a gente? Aí as minhas irmãs mais novas iam para a creche, eu era mais velha. Não tinha como, eles não aceitavam que eu já era mais velha, então as 2 iam, então elas almoçavam, tinha o café, chegava em casa sustentada. E eu não. Como eles não aceitavam, não tinha como ir para a escola, não tinha ninguém para matricular. Então eu ficava nessa vida. E eu saía de manhã para, às vezes, ia pedir mesmo na casa, morrendo de vergonha, às vezes eu tinha muita vergonha, mas tinha que pedir para as pessoas um pouquinho de arroz, um feijão para minha tia chegar e fazer a comida para a gente. Às vezes ela trazia também do trabalho dela, onde ela trabalhava, lá que sobrava, lá do almoço, ela trazia, mas nem era sempre que a gente tinha isso em casa. Aí até que um dia alguém comentou com os meus tios lá na cidade, na terra da minha mãe, e ele chegou lá em casa, a gente estava lá, assim, não tinha nada. Aí ele mudou um pouco, ele pegou, a gente levou para casa da minha avó. Minha avó passou a cuidar da gente do jeito dela, com as dificuldades dela. O que ela tinha para dar. Que ela tinha para dar, mas fome a gente não passou mais. Depois que a gente foi, difícil. Vocês apanhavam até, muito, né, Ana? Muito, apanhava demais. Do nada, às vezes a gente não entendia nem porque estava apanhando. Nossa. Olhava assim, alguma coisa, a gente... Foi difícil, né? Eu apanhava, eu era mais velha, então sempre alguma coisa que dava de errado dos meninos lá, que acontecia, a culpa era minha. Então eu é que mais apanhava de todas. Mas
com isso tudo, né? Hoje eu falo com minhas irmãs, o meu maior medo era deles de separarem a gente. A gente são muito grudados. Então, assim, sempre aparecia minha avó chamava Esther, você ganhou 3, né? E caiu aí 3, dá um, vou levar. Muitas vezes aconteceu isso, de alguém chegar, pegar e levava a gente para poder trabalhar lá na casa, às vezes em troca de comida, de roupa, sim, de roupa. E explorava muito da gente, foi difícil, deixava, a gente dormia, eu já dormia assim, ia trabalhar com alguém, a pessoa põe a gente para dormir em paiol. De milho. Fechava, punha a gente para dormir lá. Então assim, mas graças a Deus... Deus mudou sua história. Graças a Deus. Mudou sua vida. Muito. Graças a Deus. E ele foi colocando anjos. Foi aparecendo. Foi, né? As coisas foram mudando. Eu fui ficando mais crescida, adolescente. Então, assim, ele foi colocando anjos. Eu acho que eu sou mais privilegiada. Porque, assim, toda a vida eu dei muita sorte. Né, com a Júlia agora, mas assim, graças a Deus, toda a vida, desde que começou, eu dei muita sorte. Minhas irmãs ainda passaram uns bom bocado. Ana, e você chegou a estudar? Você chegou... Não, eu fui para a escola já, eu tenho só o ensino médio incompleto. Porque, assim, com muita dificuldade também, foi muito difícil, porque... Eu sou da cidade do interior, então lá, assim, é tudo difícil. A gente faltava, hoje nem pode mais, assim, se fica uma semana sem ir na aula, o conselho tutelar. Isso aí. Na época a gente ficava porque tinha que dar prioridade para o trabalho. Então, com muita dificuldade, a gente foi indo, não tinha mesmo. Gente, e a Ana é tão inteligente que vocês não fazem ideia. Primeiro que super alfabetizada e tudo, mas assim, a inteligência dessa mulher é surreal, eu sempre falo isso com ela. O que eu vejo também não é questão só da inteligência, do intelecto, é a inteligência emocional. Também. Isso faz muita diferença, né? Na nossa vida. Essa inteligência emocional, de relacionar, saber lidar com as situações. E sabe o que eu vejo nessa história toda? Eu acho que essas histórias de vida assim são como herança, né? Porque herança, gente, a gente não escolhe, né? É igual a nossa história de vida, a gente não escolhe, né? Então a gente não escolhe se a gente vai ter pai ou mãe, a gente não escolhe se a gente vai viver tudo isso, né? A gente não escolhe se vai passar fome ou se vai nascer numa casa rica, a gente não escolhe isso. Então a nossa história de vida, ela é como uma herança. Agora, o que a gente precisa saber é o que fazer com a herança, porque o que fazer com a herança, aí sim depende da gente. É uma escolha, É uma escolha. Eu tô lendo um livro que fala, é um livro sobre emoções, que ele fala, emoções, nós todos vamos ter vários tipos de emoções, mas o que a gente vai fazer? Qual a nossa reação mediante essas emoções? Como que nós vamos lidar com essas emoções? E isso é um aprendizado. Exatamente. Agora eu quero saber o seguinte, tô curiosa, e você sempre teve fé, esperança, ou chegou uma hora que você falou assim, Deus me abandonou, ou não tenho mais esperança de nada, eu não vou dar nada na vida. Como é que foi isso? Nunca. Nunca? Nunca. Graças a Deus, nunca. A gente sempre acreditava que o outro dia ia ser melhor. Olha só. Sempre. Nem eu, nem minhas irmãs. Assim, a gente nunca abriu a boca para falar assim, nossa, mas por quê? Isso tá acontecendo? Nunca questionou nunca a história que é tão difícil. Deus, porque foi assim, as pessoas que me conhece lá, que me viu, deixa para as pessoas assim, mas como que pode? Assim, né? E ver, né? O que a gente tinha tudo para se perder, porque os outros falam assim, eu escuto muita gente falando assim, nossa, mas eu sou assim, sou emburrada, sou mal-humorada, porque eu não tive Você não conhece a minha história, você não conhece a vida que eu tive. Assim, gente, que é isso? Assim, então, se fosse assim, era pra gente ter dado tudo de errado. Isso, e posso te falar, gente, são as 3. Ela e as 2 irmãs são assim. Pessoas alegres, pessoas gratas. E outra coisa que a gente pode tirar de lição da vida da Ana, né, da história de vida da Ana, e com ela, assim, hoje, é que hoje em dia, se a gente olhar ao nosso redor, né, com tudo que a gente tem, com tudo que Deus nos abençoou, ainda assim, a gente consegue se apegar
às coisas difíceis da verdade. vida. Aos momentos difíceis, às dificuldades, às ausências paternais, enfim. E a gente muitas vezes se vitimiza, né? Justifica. Justifica, Porque minha vida foi assim, eu sou assado. Exatamente. Não tem como eu mudar porque isso é uma herança genética. Não, peraí, né? Não. De É jeito isso nenhum aí. justifica, Então a gente queria trazer isso mesmo hoje pra vocês. E hoje a Ana tem Né? uma filha, não é isso? Hoje ela tem uma Graças. filha, Tem um um neto. netinho. Olha que presente, Verdade, né? presente. São 2 bênçãos. Graças a Deus. Né? Graças E a Deus. Graças a Deus. Graças a E Deus. o que me impactou também nessa história toda foi que, né, agora há pouco tempo nós tivemos os problemas das chuvas. E a Ana mora em Raposos, Ana? Raposos. Em Raposos, a Ju até fez uma campanha para mandar recursos lá para Raposos. E como ela tomou aquilo para ela, Não, né? aquilo Ela foi quis, É. ela quis realmente abençoar o outro, ela sempre querendo, não só com essa cara ótima, graças a Deus, mas também querendo abençoar o outro através do pouco ou do recurso que ela tem. Exatamente. Olha só o que aconteceu, vou contar rapidinho. A casa dela não foi atingida pela enchente porque ela mora numa parte mais alta da cidade, né? Uhum. E aí eu tava na cozinha escutando ela falando no telefone assim, não, mas a gente vai fazer as marmitas, não sei o quê, aí a gente passa a madrugada fazendo, porque aí dá tempo do almoço e tal pra gente conseguir fazer essas 200 marmitas. Aí eu virei pra ela e falei assim, que história que é essa de marmita, Foi. Ana? O que você tá fazendo? Meu coração também arde em ajudar. E quando eu vi que ela estava ajudando alguém, ela falou, ah, não, é porque eu tô conversando com a minha irmã, porque eu mais as minhas 2 irmãs, a gente tá querendo preparar 200 marmitas para as pessoas que estão desabrigadas nas escolas. E a gente tá mandando no grupo da família, pedindo pro pessoal ajudar com o que tiver. Às vezes com um saco de feijão, com um saco de arroz, com o que tiver. Eu falei, não, então calma que eu vou mandar nos meus grupos, que eu vou pedir ajuda e nós vamos fazer uma compra. E aí a gente fez, né, Foi Ana? verdade, A foi uma gente então bênção. fez uma compra boa. Uhum. E aí elas passaram, então, Bênção, a foi. madrugada fazendo essas Foi uma marmitas. bênção. E aí a gente vê, né, gente? Muitas vezes a gente tem muito mais. E ainda assim a gente escolhe gastar com a gente mesmo, né? Com o nosso egoísmo, com os nossos prazeres, com as nossas coisas. E às vezes gente que tem pouco escolhe ainda dividir o pouco que recebeu, Isso mesmo. né? E o que fica para nós aqui é exatamente isso. O que você está escolhendo fazer com a sua história, com o que você recebeu. Às vezes você recebeu o que conseguiram dar, ou simplesmente, às vezes a pessoa fica magoada a vida inteira, cheia de mágoas, mas o outro não conseguiu te dar o que ele não tinha. Então, o que você faz com a sua escolha? O que você escolhe? Qual é a sua escolha mediante essa situação? O que você vai fazer com isso? Então, o que a gente gostaria é que deixar essa história para falar o seguinte: faça o melhor. Faça a alegria, faça a diferença, né? Isso, E que a com sua certeza. história, ela não, né? Se a sua história foi realmente uma história difícil de vida, que ela não te defina. É isso. Porque ela pode te definir, mas você pode escolher que ela É não te defina. É isso. Amém. Obrigada, viu, Obrigada, Ana? Jesus te abençoe. Amém, Jesus também, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada, viu? gente. Tchau. Tchau, tchau.